Capítulo 117. O humanitismo. Duas forças, porém, além de uma terceira, compeliam-me a tornar a vida agitada do costume. Sabina e Quincas Borba. Minha irmã encaminhou a candidatura conjugal de Nhá Loló de um modo verdadeiramente impetuoso. Quando dei por mim, estava com a moça quase nos braços. Quanto ao Quincas Borba, expôs-me, enfim, o humanitismo, sistema de filosofia destinado a arruinar todos os demais sistemas. Humanitas, dizia ele, o princípio das coisas não é outro senão o mesmo homem repartido por todos os homens. Conta 3 fases humanitas: a estática, anterior a toda a criação; a expansiva, começo das coisas; a dispersiva, aparecimento do homem; e contará mais uma, a contrativa, absorção do homem e das coisas. A expansão, iniciando o universo, sugeriu a humanitas o desejo de gozar. E daí a dispersão, que não é mais do que a multiplicação personificada da substância original. Como me não aparecesse assaz clara esta exposição, Quincas Borba desenvolveu-a de um modo profundo, fazendo notar as grandes linhas do sistema. Explicou-me que, por um lado, o humanitismo ligava-se ao brahmanismo, a saber, na distribuição dos homens pelas diferentes partes do corpo de humanitas. Mas aquilo que na religião indiana tinha apenas uma estreita significação teológica e política. Era no humanitismo a grande lei do valor pessoal. Assim, descender do peito ou dos rins de humanitas, isto é, ser um forte, não era o mesmo que descender dos cabelos ou da ponta do nariz. Daí a necessidade de cultivar e temperar o músculo. Hércules não foi senão um símbolo antecipado do humanitismo. Neste ponto, Quincas Borba ponderou que o paganismo poderia ter chegado à verdade se não houvesse amesquinhado com a parte galante dos seus mitos. Nada disso acontecerá com o humanitismo. Nesta igreja nova não há aventuras fáceis, nem quedas, nem tristezas, nem alegrias pueris. O amor, por exemplo, é um sacerdócio, a reprodução o ritual. Como a vida é o maior benefício do universo. E não há mendigo que não prefira a miséria à morte, o que é um delicioso influxo de humanitas. Segue-se que a transmissão da vida, longe de ser uma ocasião de galanteio, é a hora suprema da missa espiritual. Porquanto, verdadeiramente, há só uma desgraça, é não nascer. Imagina, por exemplo, que eu não tinha nascido, continuou Quincas Borba. É positivo que não teria agora o prazer de conversar contigo, comer esta batata, ir ao teatro e, para tudo dizer numa só palavra, viver. Nota que eu não faço do homem um simples veículo de humanitas. Não, ele é ao mesmo tempo veículo, cocheiro e passageiro. Ele é o próprio humanitas reduzido. Daí a necessidade de adorar-se a si próprio. Queres uma prova da superioridade do meu sistema? Contempla e veja. Não há moralista grego ou turco, cristão ou muçulmano que não troveje contra o sentimento da inveja. O acordo é universal, desde os campos da Idumeia até o alto da Tijuca. Ora bem, abre mão dos velhos preconceitos, esquece as retóricas rafadas e estuda a inveja, esse sentimento tão sutil e tão nobre. Sendo cada homem uma redução de humanitas, é claro que nenhum homem é fundamentalmente oposto a outro homem, quaisquer que sejam as aparências contrárias. Assim, por exemplo, o algoz que executa o condenado pode citar o vão clamor dos poetas, mas substancialmente é humanitas que corrige em humanitas uma infração da lei de humanitas. O mesmo direito do indivíduo que estripa outro é uma manifestação da força de humanitas. Nada obsta, e há exemplos que ele seja igualmente estripado. Se entendeste bem, facilmente compreenderás
que a inveja não é senão uma admiração que luta, e sendo a luta a grande função do gênero humano, todos os sentimentos belicosos são os mais adequados à sua felicidade. Daí vem que a inveja é uma virtude. Para que negá-lo? Eu estava estupefado. A clareza da exposição, a lógica dos princípios, o rigor das consequências, tudo isso parecia superiormente grande, e foi-me preciso suspender a conversa por alguns minutos, enquanto dirigia a filosofia nova. Quincas Borba mal podia encobrir a satisfação do triunfo. Tinha uma asa de frango no prato e trincava com filosófica serenidade. Eu fiz-lhe ainda algumas objeções, mas tão frouxas que ele gastou muito tempo em destruí-las. Para entender bem o meu sistema, concluiu ele, importa não esquecer nunca o princípio universal, repartido e resumido em cada homem. Olha, a guerra que parece uma calamidade é uma operação conveniente, como se disséssemos o estalar dos dedos de humanita. A fome, e ele chupava filosoficamente a asa do frango, a fome é uma prova a que humanitas submete a própria víscera. Mas eu não quero outro documento da sublimidade do meu sistema, senão este mesmo frango. Nutriu-se de milho que foi plantado por um africano, suponhamos importado de Angola. Nasceu esse africano, cresceu, foi vendido. Um navio o trouxe, um navio construído de madeira cortada no mato por 10 ou 12 homens, levado por velas, que 8 ou 10 homens teceram, sem contar a cordoalha e outras partes do aparelho náutico. Assim, este frango que eu almocei agora mesmo é o resultado de uma multidão de esforços e lutas, excetuados com o único fim de dar mate ao meu apetite. Entre o queijo e o café, demonstrou-me Quincas Borba que o seu sistema era a destruição da dor. A dor, segundo o humanitismo, é uma pura ilusão. Quando a criança é ameaçada por um pau, antes mesmo de ter sido espancada, fecha os olhos e treme. Essa predisposição é que constitui a base da ilusão humana, herdada e transmitida. Não basta certamente a adoção do sistema para acabar logo com a dor, mas é indispensável. O resto é a natural evolução das coisas, uma vez que o homem se compenetre bem de que ele é o próprio humanitas. Não tem mais do que remontar o pensamento à substância original para obstar qualquer sensação dolorosa. A evolução, porém, é tão profunda que mal se lhe podem assinar alguns milhares de anos. Quincas Borba leu-me daí a dias a sua grande obra. Eram 4 volumes manuscritos, de 100 páginas cada um, com letra miúda e citações latinas. O último volume compunha-se de um tratado político, fundado no humanitismo. Era talvez a parte mais enfadonha do sistema, posto que concebia com um formidável rigor de lógica. Reorganizada a sociedade pelo método dele, nem por isso ficavam eliminadas a guerra, a insurreição, o simples murro, a facada anônima, a miséria, a fome, as doenças, mas sendo esses supostos flagelos verdadeiros equívocos do entendimento, porque não passariam de movimentos externos da substância interior, destinados a não influir sobre o homem, senão como simples quebra da monotonia universal. Claro estava que a sua existência não impediria a felicidade humana, mas ainda quando tais flagelos, o que era radicalmente falso, correspondessem no futuro à concepção acanhada de antigos tempos. Nem por isso ficava destruído o sistema, e por 2 motivos. Primeiro, porque, sendo humanitas, a substância criadora e absoluta, cada indivíduo deveria achar a maior delícia do mundo em sacrificar-se ao princípio de que descende. Segundo, porque ainda assim não diminuiria o poder espiritual do homem sobre a terra, inventada unicamente para seu recreio dele, como as estrelas, as brisas, as tâmaras e o ruibardo. Pangloss, dizia-me ele ao fechar o livro, não era tão tolo como pintou Voltaire.